Muito boa tarde, Brasil. A televisão hoje vai falar um pouquinho de um outro instrumento de comunicação que nasceu muito primeiro e que acontece ainda hoje. Né? Disseram que até morreria, mas eu nunca acreditei nisso, sinceramente. Eu sempre julguei que esse instrumento de comunicação ele seria ad eterno. Eu vou falar de rádio hoje, né? O Brasil comemora por muitas vezes o dia do rádio. Por exemplo, aqui no Brasil mesmo, o dia do rádio é um 25 de setembro, né? É o dia que a gente lembra Roquete Pinto. No Dia Mundial do Rádio é num mês de fevereiro, num 13 de fevereiro. E o dia do radialista, oficialmente um 7 de novembro, mas que durante muitos anos, nos meus tempos de radialista, se comemorava em 21 de setembro. E a gente vai falar desse instrumento de comunicação que faz parte da vida de todos nós. Né? Você não consegue entrar, eu pelo menos não consigo entrar no carro sem apertar logo. Antes de ligar o carro, eu aperto o botão do rádio, né? E a gente já vai ouvindo. Faz parte da rotina, do dia a dia de todos nós. Eu estou recebendo aqui, por enquanto, tem promessa de chegada de mais gente, né? Estou recebendo 2 radialistas, Fred Maia, Clube FM. Muito boa tarde, Celso. Fazendo jornalismo agora, né, mano velho? Jornalismo policial. Policial. DF Alerta. É bem inteligente você, porque não falta matéria de jeito nenhum, né, mano velho? Sempre estão pautando sempre, e o que mais tem nesse país é violência, né, Celso? E a gente, infelizmente, né? Infelizmente, eu gostaria de não fazer esse tipo de programa, mas a gente tem que mostrar a realidade. Mas se eu não fizer, quem é que vai fazer? Né? Amigo, antigamente você não dava uma notícia policial no rádio e na televisão, então muito menos. Rarissimamente, a não ser que fosse uma coisa, por exemplo, a morte de Mário Eugênio, por exemplo, para você dar uma nota na televisão de que tivesse acontecido uma catástrofe. Ultimamente, você pega os principais telejornais desse país, né? Começa pelo Jornal Nacional, que é dos mais antiguinhos, e vai para o Jornal da Record e tudo mais, só dá notícia da área policial, mano, velho. Só notícia da área policial. E o DF Alerta da Clube, das 5 às 7, ele tem, a gente fala de notícias do Brasil também, e claro, com os meus repórteres fazendo reportagem tanto no entorno quanto aqui no Distrito Federal. Isso é bom. De 5 às 7 da manhã, né? 5 às 7 da manhã. Tudo bem. Clube FM 105,5. Continua 105, né? Continua 105. Pelo menos isso, né? Também conosco hoje, olha aí, ó, Clévio de Oliveira, o da Fazenda. Olha, que bom te ver aqui, meu irmão. Prazer te ver pela primeira vez após 30 anos que eu sou seu fã, que te assistia na TV Brasília. É um prazer estar aqui hoje, viu? E você continua na moda de viola, na música sertaneja. Na verdade... Você arrisca em tudo, né, mano, velho? Que você é do antigamente. Sou do antigamente. Você não nega tocar, por exemplo, um Tunique Tinoco. Não, tem que tocar. É a história da música do Brasil, né, Celso? É a história. A música, ela tem 2 tipos de música, que eu costumo dizer. Existe a música boa e a música ruim. Então, música boa, são os 2 tipos de música que existem mesmo. Boa e ruim. É verdade. Só essa. E eu estou lá na atividade de segunda a sexta, depois de um momento sabático na minha carreira, que eu já tinha uns 10 anos que eu estava fora do rádio. E aí eu tive o prazer de voltar agora a convite do meu diretor lá da atividade, que é o Emerson e o Vigão. E nós estamos lá de 8 à meia-noite com o programa Brasil Sertanejo. Bacana, muito bom. Como diz o Brasil Sertanejo. Aberto para o público. Hoje o rádio tem um instrumento fantástico, Celso, que é o tal do WhatsApp. É instantâneo. Bateu, valeu. Nós conseguimos hoje na radioatividade fazer um programa que eu sempre tive vontade, que é para o ouvinte. O ouvinte é que pede. Você vê, hoje eu tenho um programa que, querendo ou não, é um horário nobre do rádio. Brasília, hoje, você sai de 8 à meia-noite, de 8 às 9. Se brincar, você não vai para lugar nenhum, tem congestionamento. Então, virou uma extensão da sua casa, está dentro do carro à noite. Então as pessoas pedem Tonico Tinoco, Liu e Léo, Milionário Zé Rico, João Mineiro Marciano, Zique Zeca, entendeu? As Mineirinhas, as Irmãs Galvão. Então eu mergulhando mais no antigamente do que no presente. Mas essa é a prova viva de que o rádio precisava fazer uma transformação. As pessoas não estavam mais aguentando ouvir sempre aquele natado, a mesma música. O Fred sabe disso. Liga numa frequência... O Fred sempre trabalhou com música, né? Desde Goiânia, né, mano, velho? Eu estou no rádio há 34 anos, comecei no Triângulo Mineiro, na Rádio Cancela 2 FM, e o rádio, né, a música é uma coisa muito importante. E eu te falo,
Olha, é uma coisa que falo, a música de hoje está devendo para a música de antigamente, com certeza. Hoje é muito igual, né? Hoje é tudo igual. Você não sabe quem é quem. E hoje já aconteceu, você, por exemplo, você tá é feito tudo pro computador, né? É legal, precisa-se disso, né? De pessoas novas no mercado, né? Tem muita gente boa. Sim, né? Com certeza. Eu falo, olha, eu acho que desse mercado aí tem um Luan Santana aí, que é um grande cantor. Só que tem um problema. O Luan hoje, eu falo isso como formador de opinião, o Luan, ele veio fazendo uma carreira dele promissora e agora ele não quer mais cantar o sertanejo. E ele fez uma música agora que se chama Acertou a Mão. Né? E eu fiz um comentário dessa música. Na minha opinião, ele errou a mão, porque a música foge do conceito que ele escreveu a história musical dele. E a música é ruim. A música é ruim. Eu acho que ele mesmo percebeu acho também. Os caminhos da música sertaneja atual, né? Com os modernismos que eles introduziram, né? Está se perdendo. E hoje, né, Celso? Você já não consegue, como diz o outro, agradar como antigamente e tão pouco vender como antigamente. Mas você sabe o que acontece, Celso? Acontece, às vezes, o artista ele se torna uma estrela e ele chega numa dimensão que ele acha que o Brasil se torna pequeno para ele. Aí ele é obrigado a ir para os Estados Unidos. E a pegada, o Fred sabe disso, que ele tem um irmão lá, os americanos têm outro estilo musical do nosso, não é o nosso. Lá é o break, lá é o funk, é o hip hop, mas são coisas muito super bem produzidas e numa linguagem que chega para nós brasileiros, aqui a gente conhece a batida. Agora, quando você vai misturar a letra, porque eu observo muito isso, a letra, a musicalidade, fica a desejar para nós, que é o caso hoje do Luan. Eu tenho certeza que ele vai se arrepender, breve ele volta para a força, né, Celso? E a força das mulheres hoje da música, né? As mulheres vêm com muita força, né? A gente tinha a Roberta Miranda, né? Que um ícone da música sertaneja. E hoje tem a Maria Mendonça como compositora e cantora, né? Essas meninas aí que estão... Simone Simaria, né? Maiara e Maraíza. Nayara Azevedo. Essas mulheres que vieram para dar um up, né? Estão no mercado e estão comandando realmente. Né? Você sabe o que eu acho que aconteceu na música? O mundo sertanejo se tornou uma máquina de fazer dinheiro. Eu, esses dias, recebi o último DVD do Xande, do Aviões. E eu fui assistir, porque por nós trabalharmos com comunicação, acho que quando você faz uma opinião, você é obrigado a entender. E eu fiquei sabendo que o Xande gastou 3 milhões no DVD dele para produzir, porque ele vinha de uma carreira com a Solange, uma carreira sólida, e aí foi para outros lugares. E quando você vai para outros lugares, a Solange está com a carreira dela e ele está com a dele. São obrigados a mostrar coisas de extrema qualidade, iluminação, som. Tanto é que o pessoal que trabalha em televisão hoje tem uma mesinha que custa R$1 milhão. Te dá o quê? Qualidade. Hoje você tem mesa que você leva um som no bolso. Você chega para fazer um show, você coloca um cartão, ela automaticamente já passa tudo. Isso custa dinheiro. Isso me assusta. É verdade. Eu sou do tempo do Zagaia em rádio, né? De olhar para frente e ver o companheiro lá fazendo a sonoplastia para você, né? Aqui, toca e ali, tudo mais, e te encaminhando. Hoje eu chego lá e vejo vocês mesmo operando o equipamento e tudo mais. Eu não opero mais, né? Eu tenho um operador porque não tem nem como, né? Eu tenho principalmente com a intervenção dos colegas e tudo mais, né? Nós recebemos uma mesa agora na Clube, de última geração, que ela não tem fio, ela é tudo... wireless, né? Ela não tem, é impressionante essa mesa. Ela modula graves, médios, agudos de microfone para cada locutor, é uma coisa fantástica. Então, o rádio mudou muito, da minha época que eu comecei. Você tem muito mais tempo de rádio que eu, mas cartucho, né? Depois MD. Cartucheira. Né? Mudou muita coisa. Cartucho já era para mim moderno. Radiolab, né? Eu sou do tempo daquelas fitas, rolo de fita desse tamanho. Fita de rolo, né? Fita de rolo, dos Tascam da vida, né? Para quem não conhece, Tascam era um gravador de rolo famoso, né? Muita Inclusive, né, hoje eu vi outro dia uma propaganda, o cara tentando vender um bichinho desse aí. Eu acho que o rádio deixou o locutor hoje mais preguiçoso também. Porque ele tem programas, como nós trabalhamos com o Pulsar na Clube, se você quiser deixar a rádio no automático, colocar música, vinheta, o locutor só vai entrar na terceira música. Antigamente, o locutor, a gente saia cansado. Você não conseguia sair daqui lá de dentro. Um piquezinho, você às vezes tinha que cortar na metade para poder voltar para o estúdio. Eu me lembro que a gente operava com 12, 14 comerciais, você tinha que ir colocando nas bocas. Era a famosa e botava um ponto, né? senão o locutor brigava com você. O seguinte...
Que coisa um bloco comercial na nossa época, nós tínhamos 3 cartucheiras, porque eu fundei a Radioatividade em 1988. Eu sou o comunicador da primeira leva. E nós tínhamos 3 cartucheiras, um bloco comercial de 10 comerciais, era isso aqui de cartucho. Então você colocava, você tinha que dar o tempo para dar o kill e tinha que pegar o LP do lado, colocar na Radiolab, escutar para botar no kill. Hoje é uma facilidade. Radiolab é o toca-disco, né? O toca-disco. Hoje é uma facilidade. Hoje está tudo na mão, tudo no botãozinho. Hoje é só arrastar. Arrasta e dispara. Mas a modernidade é bom. E essas músicas antigas? Tá mais fácil para você... O pessoal pedindo no VaptVupt, você atende, tá tudo ali? Olha, hoje nós temos um computador que você coloca todas as músicas. O que acontece? As músicas, por exemplo, antigamente, tem umas que eram gravadas em mono. Então, hoje elas têm que ser remasterizadas para ir para estéreo, para dar qualidade. E eu me preocupo muito em não colocar a música antiga justamente porque uma emissora de FM hoje tem processador que custa 50 mil reais, ô Celso. Custa 50 mil reais. Então, aquele processador, a função dele é pegar uma música e automaticamente tirar médio, grave, agudo, colocar para dar aquela qualidade que o ouvinte tem hoje no rádio. E antigamente a gente não conseguia, você é preciso pegar, remasterizar, fazer todo um processo, porque mesmo assim o ouvido das pessoas também mudaram. As pessoas hoje não toleram ouvir coisa ruim, que irrita. Então a gente é obrigado, você vê o investimento. Uma mesa dessa que o Fred... você tinha 3, 4 emissoras de rádio, mano, velho. É Planalto... No meu tempo nós tínhamos Nacional, Alvorada, Planalto e depois, bem depois, Rádio Independência. Mas a Independência não era a Rádio Capital? Não. Pelo contrário. A Capital é que comprou a Independência e se transformou em Capital. Veio da rede Capital de Comunicações, que vinha de São Paulo, né? Ligada a Faculdades Metropolitanas Unidas, né? Botaram o Hélio, que era da Rádio Bandeirantes, como diretor-geral, né? E aí sim, compraram a Independência em Brasília. E naquele momento, do começo, eles fizeram dela o que é hoje, por exemplo, uma Band News, uma Globo News, a CBN, né? Rádio Notícia. Rádio Notícia. Eu trabalhei lá. Eu saí de Rádio Independência para a emissora Capital e nós fazendo isso. Deixa eu botar um pouquinho só sobre a história do rádio, né? E em seguidinha a gente vai receber aqui um veterano do rádio de Brasília, né? Tá mais novo, acho que ele tá pintando o cabelo, mas ele vai contar daqui a pouco aqui. Bota aí essa matéria. Caixa de madeira que saía voz. Encurtou distâncias das notícias, alterou hábitos das pessoas e até hoje é um dos principais meios de comunicação. Vou contar uma pequena parte de como o rádio revolucionou o mundo. Para alguns, o inventor do rádio é o italiano Guglielmo Marconi, em 1896. Mas outros dizem que o verdadeiro inventor do rádio foi o austríaco-americano Nikola Tesla, em que Marconi baseou boa parte de sua invenção. Há até quem diga que o padre cientista brasileiro Roberto Landel apresentou seu sistema de emissão de ondas sonoras em 1894, mas a Suprema Corte americana concedeu mesmo a Nikola Tesla o mérito da criação do rádio. A popularização do rádio se deu com o fim da Primeira Guerra Mundial. A indústria americana Westinghouse ficou com um grande estoque de aparelhos de rádio fabricados para as tropas na guerra. A radiodifusão nasceu meio por acaso, quando instalou-se uma grande antena no pátio da fábrica para transmitir música e, por meio desse marketing, comercializou os aparelhos encalhados para os habitantes do bairro. No Brasil, a primeira transmissão radiofônica ocorreu em 7 de setembro de 1922, com o discurso do então presidente da República, Epitácio da Silva Pessoa. Chegou ao grande público por intermédio de um sistema de alto-falante e a um grupo de brasileiros privilegiados, através de aparelhos receptores de rádio. 30 de outubro de 1938, nos Estados Unidos, Orson Welles vai ao ar deixando milhares de pessoas em pânico com a certeza de que a Terra estaria sendo invadida por extraterrestres com a transmissão de Invasão dos Mundos, peça escrita pelo inglês Herbert George Wells. Quando o Wells fez isso, disse que foi os Estados Unidos veio abaixo. E a nação americana veio abaixo, né? Todo mundo tremendo. Aí hoje eles estão fake news, notícias falsas e tudo mais. Que é mais falsa do que essa, mano. É brincadeira. Acrescenta aí com a gente, meu amigo. Né? Posso falar?
falar velho amigo, né, cara? É verdade, pode sim. 44 anos de rádio, Ricardo Noronha. Perfeitamente, tudo bem? Faz 44. 44 anos de rádio, um prazer imenso estar aqui mais uma vez, né, na Rede Gênesis, agradecendo aqui os nossos colegas radialistas, a você, aos telespectadores. 44 de rádio. Rapaz, você era 59 de vida. Eu lembro você no comecinho, eu já estava na Rádio Independência quando eu você cheguei em começou. 1973, na Rádio Independência. Que Aí coisa depois, de maluco, passamos senhor. por todas as rádios e estamos até hoje, né? Você continua na Planalto? Cachaça. Hoje a Rádio Planalto, ela, que é do Grupo Correio Brasiliense, juntamente com a Rádio Tupi, que também é do grupo. Rapaz, fizeram um negócio bom, trouxeram pois é, os bons excelente, programas da Tupi ali. com a transmissão em alguns estados, e nós ficamos com a parte local, a partir das 11 horas da manhã, o programa Ricardo Noronha, depois tem Martinha Frampton, depois tem Juarez, de 2 às 3, aí volta para a transmissão nacional de novo. Isso. E tem dado efeito, aquela mudança que vocês fizeram na Rádio Planalto, né? Levando ali os companheiros antigos do rádio de Brasília, por que não permaneceu? Não, aquela programação fantástica, né? Os gigantes do rádio. Verdade. A Rádio A primeira dia que Planalto. nós fizemos, que eu chamei vocês de dinossauros do rádio. Pois é, só tinha só coroa, Só tinha, né? A turma de antigamente. Você sabe que ontem o bloco Bafafá estava fazendo uma apresentação para a imprensa e a banda só daqueles anos 70, daqueles músicos antigos. E eu perguntei para o maestro, falei, maestro, como é que você conseguiu reunir toda essa turma? Ele falou, fui no cemitério, ressuscitei todo mundo. Então, os gigantes do rádio são os dinossauros do rádio e é uma programação. Nós pegamos a Rádio Planalto, que até então ela transmitia a programação da Rádio Clube. Eu fiquei impressionado, cara. E aí aquele dia arrebentou a boca do balão, sucesso total. Eu fui pro programa da Rose. Isso. Que é logo depois era depois do seu. Isso. Né? Aí cheguei lá, ele ficou sabendo que eu estava lá, quem disse, né? Na hora fui lá para dentro do estúdio. E a Rose Rapaz, ficou morrendo de ciúme. E a Rose ficou morrendo de ciúme. A repercussão da participação no teu programa e no programa da Rose foi esplêndido. Fantástico. Eu sou uma coisa eu de sou um maluco, privilegiado, mano, velho. que eu trabalhei na Rádio Planalto 10 anos, fazendo o horário das 8 ao meio-dia. E realmente a Rádio Planalto é um ícone. Quando ela saiu, o nome daqui de Brasília, foi uma coisa que me deixou o coração muito, muito partido. Uma rádio que tem uma tradição enorme. 54 E eu falo uma anos coisa de para rádio. você. Eu falo uma coisa para você. Alvorada, Rádio Planalto. E eu falo uma coisa para você. A Rádio Planalto tem horários que ela dá mais audiência do que certas FMs que tem aqui no Distrito Federal. Eu tenho o Ibope. É isso, não é? Eu tenho o Ibope, por exemplo, no meu horário, pela manhã, quando era o café da manhã, que agora nós estamos às 11, mas o meu horário de março do ano passado até dezembro era primeiro lugar no Ibope AM e a audiência nossa superava muitas outras emissoras FMs. É verdade. Do 8º lugar para cima, impressionante. Nós estávamos ganhando das FMs. E a Rádio Planalto, ela criou uma data em Brasília que Brasília parava. Eu nunca trabalhei na Planalto. 7 de setembro. O 7 de setembro, o Amado Batista, onde ele estivesse, ele nunca falhou um show da Rádio Planalto. A cidade parava. Era coisa de 600 mil, 700 mil pessoas. Nós somos saudosistas, né, Celso? Eu nunca trabalhei lá. Você também é pioneiro da comunicação e a gente lembra dos tempos áureos do Brasília Urgente, do rádio, aquele rádio que a gente faz com amor. Os ouvintes do rádio AM, eu não sei se os companheiros concordam, são aqueles ouvintes que acompanham o radialista onde ele for, onde ele estiver. Verdade. O ouvinte vai junto. Eu tenho um ouvinte cativo, fiel. Tem um ouvinte que me ouve desde a época da Rádio Planalto. O nome dela é Ana Zélia, eu quero até mandar um beijo para ela. Grande amiga. Na expansão do setor. Ela me ouve, ela é exatamente 5 horas da manhã. Eu mostro para você aqui, ó. É fã de hoje carteirinha ela manda 5 horas da manhã. É verdade. Nós temos uma que é muito amiga sua e ontem ela me descobriu na rádio, porque eu estreiei na atividade no dia 10 de janeiro. Essa menina, ela é amiga de todos os comunicadores de Brasília. Chama-se Eula Maria Antunes. Estou mentindo? Não, está mentindo, não é verdade. Amiga de todo mundo. Ela conhece todo mundo de rádio. Nós criamos nos anos 80, ainda pela Rádio Planalto, e continua até hoje, um grupo chamado Clube da Amizade. De todos os ouvintes. A gente se reúne no Parque da Cidade, conversa, tem um grupo de WhatsApp, Clube da Amizade. É verdade. Ouvintes de rádio. Ellen Silva Couto, Tiogo, Agora, qual Maria José. Eu nunca fiz FM na minha vida. Sinceramente, eu sou do tempo da rádio AM mesmo, né? Quando muito ondas curtas, médias, tropicais e tudo mais. 25 metros. Exato aí. FM eu nunca fiz. Né? Qual é a diferença, Fred? Você fez as duas.
Hoje praticamente É tudo digital hoje. Popularizou geral, né? Hoje é praticamente o mesmo público. Mas o rádio tem que tomar muito cuidado, viu, Celso? Eu acho que a diferença, viu, Fred? A diferença é só na programação. Porque na Rádio AM, você conversa, bate papo, um ouvinte liga, você fica 5 minutos. Na FM não tem como. Hoje tem o Clévio lá na atividade fazendo praticamente o Rádio AM, né? E eu te digo, o rádio tem que tomar muito cuidado. O número de ligados cada dia é menor. O ouvinte... Eu estava vendo o Ibope de São Paulo, chegou ontem para mim, a rádio, primeiro lugar em São Paulo é a Band. Ela tem 175 mil ouvintes por segundo. Se você somar tudo... A Tupi no Rio tem 400 mil. Se você somar tudo, Celso, se você somar tudo, uma cidade igual São Paulo, tem mais de 20 milhões de habitantes, você tem que tomar que o número é muito pequeno que se ouve rádio. Então o rádio está perdendo. Então o rádio tem que inovar, tem que mudar realmente... Tem que dar mais informação. Eu acho que o caminho do rádio Existe a boa briga ainda do Ibope? Sim. Né? A rádio... Entre as rádios, né? Muito. Hoje é uma briga acirrada entre clube e atividade. Uma briga que eu digo a você de 300 ouvintes a mais. É uma briga assim, fenomenal. Pau a pau mesmo. Pau a pau. A briga só não vai pro tapa mesmo, porque não tem um ringue. Não, até porque nós somos todos colegas. Né? Mas a briga é primeiro. No nosso tempo de rádio, no meu começo de rádio em Brasília, nós inventamos uma boa briga entre Rádio Alvorada e Rádio Nacional. E era uma boa briga. Né? Então, quem ouvia uma das duas achava que a gente era inimigo mortal um do outro. Mas não, quem ia à cantina da TV Brasília, que ficava exatamente entre as duas, né? Num horário de almoço, por exemplo, num café da manhã e tudo mais, e encontrar esses radialistas todos morrendo de dar risada, porque um deu uma cacetada num, outro deu uma cacetada no outro, e o rádio acontecia. Então, tudo na vida é palpável e possível. Eu trabalhava na Rádio OK na época, e eu, durante todos esses meus 20 e poucos anos de rádio, eu fui tido no mercado como um cara muito brigão e indisciplinado. Mas a minha disciplina é porque eu sempre quis fazer um rádio como eu faço hoje. Eu estava na Rádio OK em uma certa ocasião e o meu programa era sertanejo. Eu tocava música sertaneja. Aí me ligou um ouvinte pedindo um pagode. E na época o pagode estava a audiência auge, total. Né? Eu no ar, eu falei, meu Deus, eu não toco pagode. O que eu fiz? Eu pedi o cara que trabalhava no estudo ao vivo para ele ligar para a Rádio Jornal de Brasília, que na época era a rádio oficial do pagode. Eu coloquei o comunicador da Rádio Jornal de Brasília, que estava fazendo horário, no ar na Rádio OK. E perguntei para ele, falei, olha, tem um ouvinte aqui que eu queria que você falasse para ele, ele quer um pagode e eu não faço a menor ideia de que é essa música. A Rádio Jornal, na época o diretor era o Edson Sombra. O Edson chegou na rádio e falou, você é um maluco, você é um doido. Como é que você faz isso? Tá ok, né? Ele era ouvinte. Aí ele falou assim, só que você acabou de criar uma coisa que você atendeu o ouvinte, ele não desligou e eu toquei o pagode. Meu programa era sertanejo. Bacana, cara. O locutor da Rádio Jornal falou, a banda Raça Negra, tal. Eu fui lá, puxei, tinha a música, falei, pois eu vou tocar. Verdade. Fugi do conceito, ou seja, eu, Ricardo, o Edelson Moura, Cleiton Aguiar, nós sempre fizemos rádio. Tentei falar com o Edelson para ele estar aqui hoje com a gente, não consegui falar. Edelson não atende. Deve estar viajando, o que é que ele estrela? Não atende. Vendendo óleo de avestruz, né? Vendendo óleo de avestruz pelo Brasil afora. É verdade. Olha aí, pega esse último vídeo aí, ó, desse cobra criada que já está aí com 100 anos de idade, né? E que fez o rádio acontecer. O cara me pega uma rádio em 14º lugar na capital paulista e botou ela lá na frente. Este homem chama-se Zé Bétio. O mais simples dos simples locutores de rádio desse Brasil. Coloca um pouquinho sobre a vida dele aí. A partir de agora, a Rádio Record anuncia para o Brasil e o mundo o maior comunicador popular de todos os tempos. Quem é? É o Zé Bétio. Uma voz amiga, inconfundível, voz de travesseiro. Bom dia, meu irmão, minha irmãzinha, meu irmãozinho, bom dia. Com batuque e muito barulho, milhões de brasileiros se acostumaram a acordar com ele. Vamos levantar. Dona de casa, tem água aí? Tem? Água na turma, joga. Joga mais. Aê. Despertava junto com o galo.
E esse jeito tão peculiar de preparar o ouvinte para o dia que começava virou a sua marca registrada. E o bordão pegou. Joga água nele, Zé Bétio. Aí, água tem. A gente manda água na turma. Joga mais água. Aí. Voz macia de quem sabe bem como estender uma prosa. Você está com saúde, a família também está com saúde, o que você quer mais? Não quer mais nada não, é só saúde e levantar da cama de manhã e a luta trabalhar. E sempre acompanhada de boa música. Mococa e Paraíso. Eram 4:30, passava um pouquinho, rosto clarinho, rasgava o bailão. Caipira da roça, José Bétio nasceu na fazenda do avô em Promissão, no interior de São Paulo. Quando era criança, aprendeu a tocar sanfona, virou sanfoneiro de talento e foi parar na rádio por acaso. Durante a apresentação, o locutor faltou e o Zé então assumiu o microfone e não largou mais. Com simplicidade e bom humor, logo conquistou os ouvintes. Na Rádio Record, nas décadas de 70 e 80, teve uma das maiores audiências já registradas e deixou a emissora na liderança por muitos anos. E muitas duplas sertanejas ganharam fama ali, com ele. Fala mansa, cheio de boa conversa pra jogar fora. Zé Bétio, bom de papo e com muita história pra contar. Um dos maiores radialistas do Brasil, com fome de trabalho e vontade de ser... desses que a gente convida em casa pra tomar um café, sabe? Trabalhando você conquista as coisas boas, mas sempre com amor. Eu falo sempre, o amor na frente, a dedicação atrás, a seriedade, o caráter que faz a pessoa conquistar tudo que almeja de boa na vida. Vai por mim que o caminho é esse. Quem é o Zé Bétio. Quem é, Ricardo? Como é que você falou? Qual era a audiência do Zé? O Zé Bétio, Eli Correia, Eli Paulo ainda tá Barbosa. nativa. O Rádio AM em São Paulo Paulo é Lopes. imbatível. Imbatível. 2 milhões de ouvintes por minuto esse povo tem. É impressionante. É inacreditável, né? Inacreditável. São ícones, né, do rádio do Brasil. Eu sou muito fã do Eli Correia, tenho um respeito muito grande. Eu acho que são pessoas que passaram, pelo menos para mim, né, o Eli e o Zé Bétio, que é um ícone realmente. Oi, gente, Oi, gente. né? Meu Deus, Esse é Eli que Correia. jargão do Eli. Que saudade. Oi, As cartas, né? gente. Que saudade de você. Nossa, é fantástico. É Fantástico. coisa demais. Nós né? que somos piolhos de rádio, temos que ter nossos ídolos, não temos? E a pessoa, se Zé acontecesse... Bétio, Eli Ricardo, Correia, Paulo Barbosa. se acontecesse contigo o que aconteceu com o Zé Bétio, foi tocar a sanfoninha dele no programa, o locutor faltou, ele sentou e Eu fez o tive um programa. problema muito mano. sério. Você já pensou, Eu cara? tive um problema muito sério. Eu comecei aos 15, mas eu podia ter começado aos 5. Se tivesse alguém faltado, Mas nenhum locutor faltava do serviço. E você marcava a ponto ali, né? Ó, em Eu me cima, lembro viu? de você na Rádio Independência marcando ponto. Você trabalhou na área administrativa da rádio. Foi. Eu comecei na rádio, no departamento comercial. Eu me lembro. Né? Carlos Araújo, que era o diretor comercial da Rádio Independência. E queria até mandar um abraço, falando de Rádio Planalto ainda, que eu tenho um carinho muito especial. O meu querido que está hoje morando na Paraíba, meu amigo Chico Legal. Rapaz, o Chico, Gente boa demais. ele deu um up na vida Cara, dele. Hoje ele Chico tá na Paraíba, Chico fumava muito, estava depressivo aqui em Brasília, pegou a esposa, foi embora. Hoje ele é atleta. Hoje ele é atleta na Mas Paraíba. mora na beira da praia. Zé Nos Nery, áureos alô, tempos Zé Nery. dessa emissora. Zé Nery, Paulo né? Torres. Eu tinha um braço direito no jornalismo, né? Eu sempre era apresentador. Eu, Jurandir Marques da Nóbrega, que também um paraibano. Há pouco tempo alguém, assim, o Jacó Moraes encontrou com ele lá na Grande Paraíba, né? E trouxe o abraço saudoso do amigo, né? E a gente Será que a tem gente lembra muita dos- gente, né, amigo? Da nossa turma do rádio. Vamos lá. Juarez Fernandes. Juarez Está tá lá com na a Rádio gente. Atividade. Ainda está no batente. E- Ele tá meio preguiçoso. Mas Bota é mais ícone o do filho para rádio. trabalhar do que ele Que é um mesmo. grande né? Trabalha radialista, de o filho segunda a dele quinta, também, né? O compadinho, Pedrinho, né? né? Excelente. Luiz Alberto. Luiz Alberto. Rapaz, Eu trabalhando. buscava você de lá. Verdade. Pois é. Cleito Aguiar. Cleito Aguiar agora vai para Tocantins. Tocantins. Para ajudar um amigo lá. Também que é o candidato. convidei, nós entramos em contato, já estava no Tocantins. Adelson Moura, você já falou. Márcia Ferreira, Rose. Marcinha viajando.
Né? Lembra aí? Tinha um comunicador da rádio Alvorada que fazia um grande sucesso, você vai lembrar, fazia um programa chamado Clube dos Namorados. Zé Maria. Acho que esse João Marques. João Marques. Faleceu. Marques. João Marques faleceu. Né? Voz João Marques. Tinha um outro das também. vozes mais bonitas e mais bem colocadas Tinha um outro que também, eu conheci Celso, na minha vida. Para ouvir. Para ouvir e amar. E amar. Clube dos Namorados. Ao Deus cair o da tenha. tarde. Ao cair João da Marques. tarde, cair da 6 tarde, horas. Rapaz, você andava, você podia sair numa W3, por exemplo, que era o áureo tempo de Brasília da W3, que era o comércio, era o shopping aberto. Era verdade. Cheio de gente, né? Você ouvia o programa do João Marques, assim como o Mário Eugênio, É verdade. de cabo a rabo né? Ao cair da tarde. Meu Deus do céu. Mas a gente chegou a ter 74% no Ibope, com o Gogó das 7. E o programa do João Impressionante. Marques, viu, Celso? Era 10 horas da noite na Rádio Alvorada. Ele tinha um programa que ele declamava os poemas de J.G. de Araújo J.G. de Araújo Jorge. Jorge. Jorge, isso. Né? Entendeu? Rapaz, nós somos velhos. Tem 100 anos de rádio aqui. Eles são mais velhos que eu, hein? Tá querendo acontecer o nome aqui, ó. 40 mais 20 mais 30, você juntar mais aqui, 50. dá uns 200 dá anos de 200 rádio. anos de rádio. Ah, dá, com Tem que fazer um certeza. programa. 44. Jurassic Rapaz, Park. quando você falou que tem 44 anos, eu acho que eu O tô Ricardo, contando errado meu 44? Eu tô desconfiado que o Cleves não só tem 20 anos. Não, eu já tô com 51. Olha Não, o que... 20 de rádio. Ah, 20. Não, eu comecei em 88 no rádio. Não, 30 de rádio. Comecei Você tá em falando que é 30, não é? Não, eu comecei em 88. Na verdade, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo na rádio foi em 88, Alvorada. tá Foi em 30. 88. É 30. Eu não me 30, lembro, nós 30. tínhamos um diretor na rádio Alvorada, e na época eu era pintor de automóveis. Eu trabalhava na Asa Norte, e o meu sonho era entrar, né, nessa caixinha. Aham. E aí eu procurei ele, rapaz, um dia encontrei ele num restaurante que tinha ali da tia Maria. E eu falei para ele, meu amigo, olha, o meu sonho, o maior sonho da minha vida é trabalhar em rádio. Ele falou, mas você conhece alguma coisa? Eu falei, não conheço nada. Ele falou, vamos fazer o seguinte, a Rádio Alvorada, ela sai do ar meia-noite. Você vai fazer o último jornal da rádio, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, você vai levar o script, você vai passar o dia inteiro lendo para a hora que você chegar, eu vou fazer um teste. E aí eu legal. disse, eu nem trabalhei, ô Celso. Fiquei lendo. Por Quem fim, eu já era a tava... fera, cara? Eu não me recordo o nome recorda o dele. nome? Eu não me recordo. Aí, quando cheguei na rádio 10 horas, assisti o programa do João Marcos. Aí, quando foi meia-noite, quando foi passando o tempo, rapaz, um negócio na espinha foi subindo. Quando Mas ele dá um- terminou, que o cara colocou, agora vem aí o último jornal, que a rádio saía do ar meia-noite, quando ele ligou o microfone, que a luz acendeu, a voz foi embora. Acontece muito isso. A voz foi embora, aí o João voltou, falou, isso é normal, isso é normal, isso é normal. Brincadeira. Esse negócio de faltar a voz. Eu trabalhei na Rádio OK com o Sombra e, uma época, ele montou uma equipe esportiva. Aí ele Certo. olhou para mim e Me falou: lembro disso, você vai fazer reportagem de campo. De campo, Rapaz, meu nunca tinha- Deus. Eu gostava de futebol, mas nunca tinha feito reportagem de campo. Rapaz, e o primeiro jogo, se não me engano, era Vasco, Sul-Americana, Vasco e Boca, aqui no Mané. Eu só sei o seguinte, na hora que o narrador falou, vai Fred Maier. Cadê Vai. a voz? Não foi, né, Celso. mano, velho? Celso, só para corroborar com o Fred Maia, eu, como repórter de campo, porque eu já fiz isso pela Rádio Capital, Certo. quando o locutor narrou o gol e me chamou lá para cobrir, eu anunciei o gol do time errado. Ah, meu Deus Do do time céu. adversário. Brincadeira, né? Aí um grande, Você sabe? um grande amigo meu, só para completar, um grande amigo meu, que é narrador Edu Carvalho, falou, Fred, é o seguinte, você acompanha a narração, que não era ele que estava narrando. Na hora que o cara falar, você vai em cima. E daí eu me desenvolvi, gerei repórter de Sabe campo. como é que eu comecei na televisão? Eu fazia rádio, né? Na época eu fazia rádio Planalto, e aí fui ser locutor de cabine da TV Brasília. Naquele tempo não tinha essa parafernália toda, comercial basicamente, a não ser aqueles caríssimos que vinham em filme, né? Os nossos aqui eram todos produzidos ao vivo, mano, velho. O cidadão no estúdio lá botava lá umas fotografias do sofá Aquelas que queria cartela, vender, as cartela. cartelas e tudo mais, Isso. né? E eles iam focalizando e você Tinha que falava, né? Lia o texto, né? Eu sou desse tempo E também. tudo mais. Você chegou a pegar isso aí. Peguei. Mas eu trabalhando no horário do almoço, né? Já tinha o Jornal do Almoço. A televisão começou a entrar no ar ao meio-dia, né? Com o Jornal do Almoço. O Nascimento Filho, antigo locutor de Brasília, fez parte dos Cobras da Notícia, hoje voltou para Belo Horizonte, de onde ele era oriundo, né? Era o apresentador do Jornal do Almoço. Ele simplesmente não apareceu para fazer o jornal.
Epaminondas Lincoln, o diretor da TV Brasília, me chega, abriu a porta, que era um cubículozinho desse tamanhozinho, aonde ficava o locutor de cabine, né? Abriu a porta com um paletó na mão e falou assim, põe o paletó, desce e faz o Jornal do Almoço. Aí começou a sua história lá como apresentador. Sim, mas não precisa dizer, né, os joelhos quase quebraram, né? Porque batia, e eu era magrinho naquele tempo, né? Batia um no outro, assim, né? E eu li, evidentemente, o jornal de cabo a rabo, de cabeça baixa. Porque naquele tempo não tinha o teleprompter, não tinha, né? Você, como diz outro, tinha que ler umas 30 vezes antes para poder olhar um pouquinho para o telespectador. Verdade. E tudo mais. E foi assim que começa, mano. Eu tive uma experiência parecida com você na TV Brasília, no programa Fala Centro-Oeste, que era um jornalismo de segunda a sexta, 8 da manhã. A gente usava o teleprompter para dar as notícias, para ler as notícias, mas o cidadão tinha que pôr o papel, ficar tirando, pondo o papel e tirando. Que não é esse automático, esse eletrônico de hoje. Mais. E quase todos os programas dava problema lá. E o papel era aquele passado em mimeógrafo. Sabe o que eu fazia? Eu pegava o meio da notícia. Você não conseguia ler a maior parte deles. Pegava o meio da notícia, gravava, dispensava o papel, porque pifava, tinha que fazer, não podia deixar a televisão fora do ar. Com certeza. Isso dá experiência, deu para você, dá para o Fred, dá para experiência para o Cleber, para todos nós. O Osmar, que trabalhava conosco, que rodava no mimeógrafo, né? E quase sempre um pouquinho de álcool a mais e tudo mais, a tinta esparramava. Nossa. Então a gente pegava o original para ler no ar. E aí o original atrás, ele saía com aquela tinta que imprimia as outras folhas. Sem cheiro de álcool. Quando você saía do jornal... Tudo sujo. Não, aqui estava preto, né? Simplesmente. E para tirar aquela porcaria, ainda bem que o álcool tirava, né? Um pouco. Essa é a história da comunicação verdadeira, daqui, ó, espontânea dos comunicadores. Porque você, telespectador. Você mudou um pouco agora, recentemente. Você fazia um programa de televisão que era mais show. Um programa de auditório, né? De auditório. Isso terminou em dezembro de 2015. Isso. Aí, em 2016, eu estreiei um programa de reportagem de rua. Chamado SOS Brasília. Que eu ouvi muito mais comentário dele do que já ouvia o outro. Mas engraçado, o pessoal comentava muito mais o programa jornalístico. Deixa eu te contar, a diferença é assim. Por exemplo, eu tinha isso aqui no programa de auditório durante 20 anos. Em 3 meses eu passei para esse patamar aqui com o programa de jornalismo. Aqui 20 anos de auditório, fazendo auditório música. 3 meses do SOS, eu passei para esse patamar aqui. 50%. Pois é. Brincadeira, hein? Mas o povo quer ver tragédia, quer ver problemas na cidade, buraco, falta de segurança, falta de atendimento. Exatamente isso. Ameaçando cair, é isso que o SOS faz. Governador falando besteira. É daquele jeito ali. Né? SOS, socorro. Brincadeira. Socorro. Você experimentou isso já várias vezes, né? De pegar, por exemplo, um Ibope lá embaixo e subir. Sim. Você pegar, por exemplo, como pegou, né, nós mostramos o Zé Bétio ali, pegou a Rádio Record em 14º e jogou para primeiro. Por exemplo, eu posso falar da própria radioatividade, que em 2013 eu vim fazer, mudei da música para o policial, para o jornalismo, e peguei um horário na radioatividade de 13 mil ouvintes e levamos para 50 mil ouvintes por segundo em 1 ano e meio, brigando com um grande nome da TV hoje, que faz o balanço em geral, e hoje é o meu concorrente maior, que é o Fred Linhares. Fred Linhares. A gente hoje na clube, eu estou na frente dele, né? Muito amigo do pai do Fred. O Fred o Silvio, grande amigo. Mais, né? Preciso trazê-lo um dia aqui. O Silvio era fantástico. O Silvio era meu amigão. E o Fred também é gente boa. Sim. Fred Linhares também é gente muito boa. Eu não conheço o Linhares pessoalmente. Henrique Chaves, todo mundo, né, Celso? Essa rapaziada aí. Eu era vizinho do Silvio, né? Ele morava no mesmo condomínio. Antes dele falecer, eu fui na casa dele, fui até com a minha esposa. E o Silvio, ele levou um jeito de rádio que ninguém vai conseguir imitá-lo. Pode ser alguma... Ele era autêntico, ele era verdadeiro. Né? E o Silvio, ele falava assim, Cleber, olha, no dia que eu cheguei na casa dele, com aquela perna, ele acendia um cigarro no outro. Eu falei para ele, rapaz, por que você não larga isso? Isso vai te matar. Ele falou, vou morrer fumando. E infelizmente nos deixou, né? Mas não conseguia deixar aquele bicho. É um vício mal. Eu não sei o que é. Velho. É um vício maldito. Mas era o tempo todo. Eu me encontrava demais com o Silvio ali no Cine Centro de São Francisco, né? Direto me encontrava com ele ali.
E ele sempre, era um no outro, né, mano, velho? Um no outro. Cigarro. Era uma coisa assim, É o vício, O Ricardo infelizmente. lembra, né, Ricardo? Nos anos 90, quando nós viemos de Goiânia para cá, dirigir a Rádio Planalto, o Silvio, eu lembro, conheci o Silvio numa brasilinha vermelha, né, e tal. Isso sirva de exemplo para os nossos telespectadores. Se você fuma, meu amigo, faça um tratamento, dá um jeito. É verdade. O cigarro só vai te levar para o buraco. E eu não posso falar do Silvio, não, porque era pior do que ele. Você fumou buraco mesmo. Fumava também? Eu também fumei muitos anos. Fumei. Era 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, viu? Dependendo do estresse, eu subia o número de carteira, né? Eu, quando fiz os exames, tinha que fazer um piripaque do coração e tal, e quando fiz, o cara perguntou, você infartou quando? Eu falei, nunca infartei na minha vida não, cara. Ele falou, infartou, tá aqui, ó, infarto, bonitinho. Ele falou assim, você deve ter fumado demais, porque isso aqui é típico de quem fuma, né, mano, velho? Quer dizer, cigarro. Infelizmente é um vício difícil de largar. É difícil. Quem tem um eu vício. tentei inúmeras vezes. É muito difícil. Inúmeras vezes. Você fumou durante quantos anos? Fumou durante quantos anos? Durante uns 30 e tantos anos, 40 anos. Eu com fumei certeza. durante 20 anos também, a pior coisa que fiz na vida. Eu tenho 51 anos. Até hoje eu só acendi um cigarro graças ao meu pai. Eu me lembro como hoje. A gente estava num determinado lugar pescando. E aí meu pai mandou eu ia pegar um cigarro na barraca. Eu era molecote. E aí eu fui lá e peguei o cigarro e levei o cigarro apagado para ele, né? Ele falou, como é que eu vou fumar isso aqui, rapaz? Volta lá e acende. Aí eu falei, como? Ele falou, você pega uma brasinha lá e... Encosta e puxa, Eu falei, não vou fazer isso não. Ele falou, você vai fazer sim. Você é homem, rapaz, você não é homem, não. Brigou comigo. Aí foi a única vez na minha vida que eu botei um cigarro. E aquilo, eu falei, gente, que coisa ruim. Aquilo é horrível, né? Quem é que fuma isso? Mas é que no nosso tempo... Quem era homem tinha que fumar. Foi no meu caso. Para exibir, né? Cara tinha... Eu comecei a fumar com 11 para 12 anos de idade, porque aí você começava a sair do grupo escolar, no meu tempo era grupo escolar, e ia para o ginásio, não é mesmo? E aí você já tinha mostrado que era homem. Então a primeira coisa que você fazia era começar a fumar. Infelizmente. Infelizmente. Parece que era bonito andar com a carteira de cigarro no cheio bolso. de guerre-guerre. Não, as propagandas de antigamente. Meu Deus, mas assim, hoje não tem propagandas em televisão, mas ainda é um mercado muito forte. Infelizmente, se vende muito cigarro no Brasil ainda. Agora o álcool também é outro parceiro também que destrói. Também destrói. Eu fui vítima, tem 21 anos que eu não bebo, mas eu também quase cheguei no fundo do poço com o álcool. Cigarro nunca, mas o álcool é terrível. Porque ele vai adoçando sua boca. E no nosso com meio, aquela bebida gostosinha e tal. Aí Ricardo, depois... você, para ser radialista antigamente, você tinha que fumar muito e beber muito. É verdade. E ser mulherengo. E se empolgava, né? E se empolgava. Agora, tudo. eu tenho um vício que eu tento tirar e não consigo. Na minha época, que eu fazia show, eu chegava para fazer show, todo artista tinha uma exigência. O que você quer no seu camarim? Eu só conseguia fazer show com uma garrafa de café. Até hoje, é o meu vício. Esse vício também eu tenho. E não fumava? Você é sem açúcar, o café é amargo. Eu não. E não fumava? Não fumava. Caramba. O HCL Maia mandou pra gente, sabendo que a gente ia fazer um programa sobre o radialismo, né? O nosso rádio, radialistas comigo aqui, mandou aí uma falazinha para vocês. Bacana. Coloca o HCL. Boa tarde, Celso de Marcos e demais convidados. Para mim, o veículo de comunicação mais importante e eficiente ainda é o rádio. Mesmo com todo o avanço tecnológico, o rádio faz o trabalho de unir o locutor ao ouvinte. Neste dia 13 de fevereiro, quando se comemora o Dia Mundial do Rádio, vamos juntos celebrar o poder do rádio e trabalhar para sintonizar o mundo na frequência da paz e do amor ao próximo. Acredito que dentro de cada radialista existe um inexplicável sentimento de dedicação e o interesse pelo que faz. Só o idealismo não é o suficiente. Existe a necessidade do talento. Com milhares de bons radialistas espalhados por todo o Brasil, o rádio é hoje rico, oferecendo boas opções para aquele que merece todo o nosso respeito, que é o ouvinte. O radialista é um sonhador, um apaixonado que faz parte do cotidiano de todos nós brasileiros. Celso, você que é um grande radialista, deve estar feliz por esse dia. Eu quero estender um abraço especial a todos os seus convidados e desejar a todos muito sucesso.
meu irmão. Obrigado. Obrigado. Você é nordestino, nasceu ouvindo rádio, vai morrer ouvindo rádio. Não tenho dúvida disso. Né? Ouvinte assíduo mesmo. É uma valorização impressionante, né? E como gosta de fazer rádio Como também, viver né? sem rádio? Essa é a pergunta. Como? Como viver sem Eu rádio? não sei, eu não consigo. Eu não consigo em casa, no carro, no computador, no WhatsApp, aqui no celular. Eu estou sempre ouvindo rádio. Não consigo, eu preciso ouvir rádio. Nesses outro 44 vício, anos, você deu uma parada, não? De quê? De rádio, não? Como? Não conseguiu, né? Férias, que você quer dizer? Férias, por exemplo, você somente, né? Mas nunca deu uma parada de um ano, dois, não? Parei. Teve umas 2 ou 3 interrupções, mas curtas. Curtas, enquanto saía de uma e outra para outra emissora. E você falou que Eu tive deu uma parada, retornou agora para a atividade. Eu tive um momento sabático da minha vida profissional, foi O que é pessoal. momento sabático? É quando você sai de cena, né? Você quer ser esquecido. Pensei que era só o sábado. E hoje, não, Sabático. E a minha mulher hoje, ela fala assim, às vezes eu falava para ela assim, olha, eu tô com vontade de voltar pro rádio. Ela, mas os seus ouvintes já morreram tudo, tá tudo velho. Que é assim, né? isso? Não, pelo amor de Deus. Olha, os meus não morreram, hein? Não, aí o bom é que eu voltei pro rádio, aí comecei a pedir a Deus, Celso. Aí eu tentei voltar, não deu certo. Aí eu comecei a pedir uma força espiritual. Falei, Deus, o que está acontecendo? Eu sou jovem e eu quero voltar. E eu tentei por algumas rádios. E a rádio que eu voltei, o Celso, eu não imaginaria que eu voltaria aonde eu comecei em 1988. Porque a radioatividade, eu coloquei aquela rádio no ar. Ela começou no dia 1º de março do ano de 1988, na C11, ao lado das lojas MAP. E aí, no dia 23, recebo uma ligação do meu diretor, que é o Emerson, nos chamando para voltar. E eu tô lá agora e nós vamos pro bloco comercial. Não, vai em frente. Bacana. Vai em frente. De 8 à meia-noite. De 8 à meia-noite. Segunda a sexta. Né? Radioatividade. Radioatividade. Né? 107,1. Tá bem. É bom que ninguém tá batendo com o horário de ninguém aqui. Claro. O seu é de 5 a 7 da manhã na DF Rádio Alerta Clube. DF né? Alerta, tamo lá. Já parou um pouquinho ou não? Parei também, pouco tempo, mas parei. Tipo, 3 meses. Ah, não. Às vezes dá uma parada para dar uma descansada, né, Fred? É uma férias esticada. Mas nada... não dá para parar. É um vício, né? Com certeza, não dá para parar mesmo. Eu nasci para fazer isso. Campeões de audiência não tem como parar. Eu parei 2 anos de fazer televisão e rádio. Eu simplesmente me senti o cara mais doente do mundo. Me senti na idade do condor. Doía aqui, doía ali, doía colar. Falei, não, o negócio é voltar a trabalhar, mano. E eu só sei fazer isso. Minha mulher chegou para mim esses dias aí, ela falou, pare de trabalhar, você trabalha de domingo a domingo, para com isso. Eu falei, no dia que eu parar, eu morro. Não tem como com parar. certeza. O Ricardo gosta tanto de trabalhar que ele trabalhava na Rádio Planalto de manhã e inventou um programa de 11 a 1 hora da manhã. Era à noite? À noite. À noite, De 22 às... De 23 a 1 da manhã. Olha que loucura. 2 horas de amor. Oh, Todo dia, boa. imagina, Tá né? vendo que eu te ouvi, né? Eu era teu fã, virei seu fã. Tá vendo? Mas acabou. Impressionante, Agora eu só né? faço pela manhã, só acabou. O bom agora é que a gente vai encontrando os nossos ouvintes de antigamente, telespectadores de antigamente. Isso tem acontecido comigo direto. Assim, eu te vejo, eu era pequenininho, né? Eu entrava o Jornal do Almoço, eu entrava o Brasília Urgente, meu pai não deixava virar de jeito nenhum, né? E tudo mais. Aí você olha pro cara, o cara já tá mais velho que eu, mano, velho. Então, sinal de que eu já dobrei o cabo da esperança, né? Não, mas nós temos ainda muito ainda. Né, Ricardo, bom te ver, querido. Eu quero agradecer. Entrega o presente aí que você trouxe. Quero agradecer, quero convidar aí os telespectadores. Dá o meu presente. Gênesis, nosso programa na Rádio Tupi, Planalto Tupi, de segunda a sexta, de 11 ao 12h30. Fred, bom te ver, viu, querido? Muito obrigado pelo convite. Prazer te conhecer. Prazer é todo meu. Muito obrigado. Já te ouvia, né, desde a atividade, né, agora na 105, né? Na Clube. Rádio Clube. E eu quero aí a gente vai te acompanhando. Convidar todos, 5 da manhã, DF Alerta, não perca. Um grande abraço, muito obrigado pelo convite. Grande abraço. Eu que agradeço. Grande abraço. Obrigado. Grande abraço. Obrigado. Grande abraço para você também. Tchau, tchau.